Boa palestra. Joia, obrigado. Muito bem, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre ciência de dados aplicada à construção civil, falar um pouquinho sobre esse modelo colaborativo que nós estamos trabalhando aí já há uns 5 anos, né? Bom, a agenda para hoje é falar sobre a organização orientada a dados, né? Como que foi um pouco dessa evolução, né? Pessoas aqui como eu, que já está na estrada aí há quase 30 anos, né? A gente pôde perceber como que o dado evoluiu nesse período histórico aí, né? Como que as ferramentas também evoluíram e como que as aplicações estão se tornando cada vez mais inteligentes, né? Falar um pouco também como que o negócio, né, passou a assumir mais as rédeas, né? Antes o tema de tecnologia era um tema, o tema de data e analytics era um tema mais de tecnologia. Nos últimos anos a gente vê que o modelo self-service tem se tornado cada vez mais presente, né? Cada vez mais o próprio usuário assume protagonismo, né, no consumo e na geração dos relatórios, das análises estatísticas exploratórias e até mesmo aí dos modelos preditivos, né? Isso garante uma agilidade muito maior ao processo. Por último, falar um pouquinho sobre a nossa aplicação aqui na construção civil. A MRV, ao longo dos anos, aí tem se caracterizado por uma empresa que olha para o seu produto, né? Nós somos uma empresa de construção civil, nós temos um hardware que é a casa, né? O apartamento que nós vendemos, e de alguns anos para cá a gente tem entendido que esse hardware, assim como um computador, né, vem com o sistema operacional, com o software, né, que é utilizado para melhorar a experiência do nosso cliente com o nosso produto final, com o nosso hardware. E esse software é a nossa plataforma digital. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela também aí ao longo da apresentação. Bom, nos últimos anos, né, a gente viveu um período aí de, como eu comentei, de extensa evolução da capacidade computacional, né? Quem viveu na época do AT, né, do XT, 286, 386, e hoje vê computação em nuvem, vê todo o aumento da capacidade computacional, isso leva, né, a um tratamento da informação de uma maneira muito mais interessante, muito mais disponível, né? Tanto para dados internos quanto para dados externos, tanto para dados estruturados, que era o que a gente estava habituado, né, quanto para dados não estruturados, né? Quando a gente fala de dados externos, hoje a gente fala também em compliance, a gente fala em LGPD, né, porque o consumo desses dados externos está cada vez mais regulamentado, né? E um ponto também fundamental que a gente percebeu nos últimos anos e que a gente está fazendo muito uso é a questão das APIs, dos algoritmos as a service, né? Quando a gente falava de usar algoritmos de linguagem natural, de redes neurais, né, há 10, 20 anos atrás, a gente imaginava que a gente ia ter um esforço de desenvolvimento de meses ou anos, né? Hoje isso é de horas ou minutos através do consumo de APIs. Tudo isso, como eu comentei, aliado ao fato da gente ter saído dessa questão de organização orientada a dados como um tema exclusivamente dentro do departamento de tecnologia, para um tema que a empresa inteira fala que é muito mais fácil hoje desenvolver análises e explorar dados quase que sem código, né? E isso tem gerado uma velocidade muito maior e uma disponibilidade muito maior, que tem agregado tanto para as pessoas, né, que passam a ter mais independência em relação à exploração de dados, quanto para as empresas, né? Hoje, dado cada vez mais é petróleo. O que a gente percebe, né, que
cada vez mais pessoas da tecnologia precisam ter skills de negócio para poder explorar melhor os dados, e pessoas do negócio precisam ter cada vez mais skills de tecnologia, né, para explorar e gerar os relatórios mais interessantes. Alguns anos atrás, a gente tinha todo um processo de especificação por parte do negócio, desenvolvimento por parte da tecnologia. Isso tudo tem mudado radicalmente. O principal motor disso, como eu comentei, é a questão da capacidade computacional. Hoje, aí fontes do Google, né, a gente consegue, com a computação quântica, a gente consegue ampliar a capacidade de modelos de simulação, de machine learning, do que era antes 10 mil anos para alguns segundos. Né? E essa possibilidade, né, é que permite a gente desenvolver modelos cada vez mais inteligentes, né? Permite a gente colocar em prática bots que antes trabalhavam praticamente como algoritmos. Hoje eles entendem o que está sendo proposto pelo usuário e atendem muitas vezes até melhor do que o humano pela sua capacidade de treinamento. O que isso levou para as empresas e o que isso trouxe, né, aqui para a MRV, por exemplo, né? A gente, aqui mais uma fonte aí, o Gartner, né? Ele já falava aí que em 2021 a gente já teria áreas de dados, né, totalmente voltadas para a questão da inteligência do negócio, né? E essas áreas cada vez mais estavam fora, né, das abrangências da tecnologia, né? Isso aqui na MRV, por exemplo, levou a gente a ter uma diretoria separada, uma área separada de Data Analytics, separada, modo de dizer, porque ela trabalha totalmente integrada à TI, integrada cada vez mais ao negócio. Vou falar um pouquinho desse modelo daqui a pouquinho. Qual que é a forma errada de tratar o dado, né? Eu acho que aqui tem talvez o grande risco desse processo de democratização do dado que a gente viveu nos últimos anos, né? E que a gente percebe na evolução da tecnologia em muitas empresas, é a questão de direcionar o trabalho pela solução tecnológica, né? Já que a gente tem tanta disponibilidade de dados, já que a gente tem tanta disponibilidade de recursos computacionais, tantas APIs, a gente pode ser levado a pensar que vamos usar soluções tecnológicas que vão dar insights, que vão resolver problemas que a gente nunca pensou que tinha. E, na verdade, a gente está vendo com a experiência do uso que não é isso, né? A verdade é que existem duas formas de você deixar uma pessoa perdida: ou você não dá nenhum dado para ela, ou você dá uma infinidade de dados que ela não consegue administrar. O que a gente tem preconizado muito aqui na MRV, né, é essa questão de trabalhar sempre o problema ou a necessidade estratégica primeiro, né? E do problema estratégico, da necessidade, caminhar para um modelo de negócio, para a operação, e aí discutir a solução tecnológica. Ao longo aí dos anos de utilização aí de Data Analytics, né, principalmente quando a gente sai da exploração e vai para a predição, né, para os modelos de Advanced Analytics, de inteligência artificial, a gente percebe que se começar pela tecnologia sem ter um propósito maior, e se quando definir os modelos não se tiver efetivamente um acoplamento desse modelo com o processo de negócio, a tendência natural é que em pouco tempo ele fique obsoleto, ele deixe de ser usado, ele passa a ser continuamente contestado pela operação, né?
eu vi recentemente um artigo aí do BCG que fala que qualquer transformação que você faça, né, seja na área de dados, seja na área de transformação digital, né, seja na área de processos, cultura, ela só vai efetivamente ter efeito, né, se ela entrar na rotina, se ela virar um rito, né. A metodologia ágil que a gente viu nos últimos anos aí se tornando praticamente aí o motor da transformação digital nas empresas, ela passou por isso, né? Aqui na MRV a gente lida com transformação de 2016, 2015 para cá, mas a gente já usa a metodologia ágil desde 2012, né? Esse período de 12 a 16 foi um período que a gente usava a metodologia ágil para a tecnologia, estava inserida nos ritos da tecnologia, né? A partir do momento que a gente consegue implantar o movimento da organização ágil, né, que a gente sai da estrutura de projetos, entra na estrutura de produtos digitais e começa a discutir muito mais negócio do que tecnologia, né, com os OKRs, e traz o negócio para dentro dos projetos de tecnologia através das squads, né, onde sempre tem alguém da tecnologia e alguém do negócio. A partir daí, a gente começa a discutir rotina, modelo de negócio, e trabalhar orientado a problemas de negócio, né? Essa leitura, né, do mundo digital pode também ser trazida aqui para o mundo de dados, né, o mundo de inteligência, né? Se a gente está fazendo um processo de inteligência de preço, por exemplo, eu não vou começar olhando qual que é a tecnologia melhor para isso. Eu vou começar vendo exatamente qual o problema de preço eu preciso resolver, quais são as perguntas, né? E aí inserir essas perguntas dentro do modelo de negócio, para depois disso pensar na solução tecnológica, evoluir a solução tecnológica. Esse talvez seja um dos grandes direcionadores aí da nossa estratégia de transformação digital e da nossa estratégia de data e analytics aqui na MRV. Que mais, né? Nesses próximos anos, né, de tecnologia, de dados, né, o que a gente está percebendo, né? A gente está percebendo principalmente uma nova forma de programar, né? A gente está percebendo aí que daquela forma tradicional antiga, né, de entrada mais algoritmo igual a saída, a gente está caminhando para a entrada mais saída igual ao algoritmo, cada vez mais, né? E isso é que direciona toda essa parte, né, de transformação, né, de ruptura que os projetos de reinforcement learning e de deep learning, principalmente, estão trazendo aí com os carros autônomos e com todos os processos aí que a gente tem percebido nos últimos anos. Quais são os cuidados, né? Como eu comentei no início, e a gente está vendo isso cada vez mais, né? A questão da segurança e da privacidade tem se tornado, aí, principalmente no último ano, né? Nos últimos 2 anos com o LGPD, e agora, mais recentemente, com os ataques cibernéticos, né? Com os vazamentos que a gente teve, principalmente aí, os mais conhecidos aí do início do ano, que expuseram todos os dados de praticamente todas as pessoas, né? Isso está levando a uma crescente preocupação de empresas e pessoas em relação a seus dados, e isso vai levar naturalmente, como já levou com o LGPD, a novas leis que vão mudar radicalmente aí a forma como a gente trabalha com os nossos dados, seja interna, seja externamente, né? Tem essa conversa aí da própria Google, né, do mundo sem cookies aí para 1, 2 anos, né, que vai mudar radicalmente a forma como se faz marketing, né, a forma como se vende no mundo do e-commerce, né? E esse acho que é apenas a ponta do iceberg, né? Na verdade, cada vez mais a gente vai ter que aprender a fazer inteligência de dados, usar dados, né, de maneira compliant, né, de maneira a não
desrespeitar nenhuma lei ou nenhuma ética aí de proteção, né? E tomando os cuidados sempre de que nossos dados vão estar cada vez mais expostos. Outro ponto que requer cuidado, e isso já é algo que a gente vem vendo cada vez mais, é a concentração, né? Principalmente quando a gente fala de APIs, quando a gente fala de processamento de dados, né? As grandes digitals aí, né? Google, Microsoft, Amazon, né? E cada vez mais nós estamos usando seus algoritmos. Cada vez menos a gente está desenvolvendo internamente, e com isso e a gente tem que ter esse cuidado de cada vez mais desenvolver, pelo menos multi-cloud, né? Multi-platform, para poder estar cada vez menos exposto a esse tipo de monopólio que pode chegar, né? E por último, a questão dos dados, né? Por um bom tempo a gente pensava que ter muito dado era o que contava. Na verdade, é ter o dado certo, né? E isso tem se mostrado cada vez mais relevante, né? Antes se pensava, colete o dado que você tem disponível, depois você vê o que você faz com ele. Hoje, a pergunta é, colete o dado que você realmente precisa ou vai precisar. É claro que isso requer planejamento, né? Mas também vai trazer otimização de custos, com certeza, e menor problema de compliance, né? Com o excesso de dados cada vez mais cada uma das empresas tem. Falar um pouquinho sobre a evolução do uso da informação aqui na MRV, né? Bom, um pouco da MRV, né, para quem não conhece, nós somos uma empresa aí com mais de 40 anos, nós estamos presentes aí em mais de 160 cidades, né, praticamente em todos os estados. Somos considerados a maior construtora da América Latina. Hoje a gente já tem mais de 500 mil unidades vendidas, a gente entrega anualmente mais de 50 mil unidades. Estamos no novo mercado, enfim, somos uma empresa aí que está tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mais recentemente. Temos vários produtos, né? Estamos trabalhando aí a transformação digital de uma maneira bastante intensa, né? Passar um pouco mais aqui, falar um pouquinho sobre como foi a nossa história, né? Hoje a gente está nesse caminho de ser a primeira grande construtec do mercado, né? Focando aí na geração de valor. Somos mais de 300 especialistas aí trabalhando com tecnologia, em mais de 40 squads, né? Trabalhamos aí a questão de investimentos consistentes, mas principalmente hoje a gente tem uma vocação digital, né? Que é colocar aí esse software que opera o hardware, né? Criar realmente um ecossistema com uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Estamos trabalhando muito a questão da venda digital, isso foi extremamente importante aí durante o Covid, né? Trabalhando também a questão de orquestração de todos os negócios utilizando o digital, né? Hoje a gente trabalha muito a questão de plataformas digitais, tem a plataforma digital habitacional que é focada na venda digital, né? Hoje a MRV, ela, como eu comentei, faz em torno de 5 mil vendas mês, 70% dessas vendas nascem, 70%, 80% dessas vendas nascem no digital, através do nosso site, através de um bot, né? E são processadas digitalmente. Quando a gente entrou no Covid, a gente estava com poucos contratos digitais. Hoje, 99% dos nossos contratos são assinados de maneira eletrônica, utilizando DocuSign. Depois que a gente faz a venda, a gente entrega esse software, né, que aí vai cuidar de toda a vida financeira, toda a vida de acompanhamento da obra, depois de uso da obra, e agora a gente está estendendo isso para o marketplace. Vou passar um vídeo aqui rápido sobre
como que a gente entende a transformação digital, né? Essa é uma história sobre a nossa virada de chave, sobre entender a nossa vocação, ir além de construir e vender apartamentos de qualidade, perguntar coisas como: esse é o melhor que podemos fazer para o nosso cliente? O Mindset Digital abriu o caminho para a gente facilitar mais, surpreender mais. Toda a jornada de vida ao redor dos produtos e pessoas foi mapeada e integrada. A gente ganhou potência para criar experiências fluidas e coisas incríveis aconteceram. Na transformação da experiência de compra 100% digital, batemos um recorde histórico de vendas. Quanto melhor a experiência do cliente, melhores os resultados do negócio. Quanto mais intuitivo o design, mais satisfação. Com a jornada financeira integrada, foi a mesma coisa. Diminuímos mais da metade das chamadas do call center, facilitando caminhos. Tudo que está entre encontrar o apartamento certo e comprar o pão caseiro da vizinha acontece na mesma plataforma, com o mesmo login, no momento em que faz sentido para o cliente. Pode procurar, não existe experiência mais fluida que a nossa. Por trás de cada botão da MRV tem um time multidisciplinar com conhecimento e tecnologia de sobra para realizar coisas que o mercado imobiliário ainda nem começou a sonhar. Enquanto muitos pensam em site e aplicativo, nós já integramos soluções com agilidade e solidez para todo mundo viver melhor. Assim, a MRV passou de maior construtora da América Latina para a Construtec, que mais gera valor no mercado. Chamam isso de transformação digital. Para a gente, virada de chave. Legal. Bom, qual que é esse modelo de transformação digital e como que ele se relaciona aí com a questão de data analytics, com a questão de inteligência, né? Como eu comentei, a nossa transformação digital, ela está orientada sempre pela estratégia, né? Pelo modelo de negócio, pela arquitetura de solução, né? E nós dividimos a nossa empresa, né? Os nossos processos de negócio em 3 grandes ecossistemas, né? O ecossistema comercial do cliente, o ecossistema de produção e o ecossistema de operações. Em cada uma dessas jornadas digitais, a gente tem uma série de produtos digitais, né? E esses produtos digitais, eles estão relacionados aí com todos os processos de negócio, né, necessários para a sua execução. A gente tem uma camada de integração aí que relaciona com todos os sistemas legados, né, toda a parte de RP, CRM, BPM, desenvolvimentos próprios e sistemas externos, né? Como que entra a questão de Data Analytics? A questão de Data Analytics entra de maneira cross com cada um desses ecossistemas, né? Hoje, atualmente, a gente possui, como eu comentei, em torno de 35 squads, né? Essas 35 squads estão distribuídas em cada um desses ecossistemas, gerando seus respectivos produtos digitais. E para cada ecossistema, a gente tem uma squad de Data Analytics, uma ou mais squads de Data Analytics, trabalhando temas específicos de dados. O primeiro grande objetivo dessas squads é suportar o processo de negócio com o cockpit de gestão, né? Esse cockpit de gestão, que são os indicadores de negócio que ajudam a gerir cada um desses ecossistemas, né? São, em grande parte, fornecidos pelo próprio negócio, através de relatórios, né, de dashes desenvolvidos aí de maneira self-service, né? Claro que
como existe uma série de informações que precisam ser disponibilizadas, né, a gente cria esses squads multidisciplinares, normalmente compostos aí por 3 times, né, um time TI, que cuida da extração dos dados, do tratamento dos dados e da disponibilização dos dados, né, da transformação desses dados em datasets que vão ser consumidos pela área de negócio, que em conjunto aí com a área do SEI, que é o departamento que cuida de dados, né, de inteligência, geram as informações que vão ser utilizadas pelo negócio. Isso de maneira ágil, né, de maneira orientada aí à evolução do produto digital. Esse é a primeira grande função dessas squads. Entretanto, a gente tem percebido cada vez mais que elas também assumem um papel aí de sucesso do usuário, né? Cada vez mais essas squads elas estão trabalhando os dados de operação dos produtos digitais de maneira a manter o nível de serviço, né, de tecnologia, de aplicação e até de negócio online, baseado aí na performance e na operação, né, dos microserviços. À medida que a gente evolui nesse modelo de Stream Analytics, a gente consegue, em tempo real, saber qual aplicação está com qual problema, se esse problema é um problema de infraestrutura, qual componente da infraestrutura está dando problema, se é um problema de código, qual parte do código, né? E aí usar, inclusive, de predição, de análises preditivas para interpretar esses dados e agir preventivamente de maneira a evitar, por exemplo, que uma plataforma que está disponível para o cliente, né, e esse talvez seja um dos grandes movimentos que a gente está percebendo, né? A gente criou um software para operar um hardware. Para o hardware a gente tinha assistência técnica, né? E essa assistência técnica era feita por uma equipe grande. Hoje a gente tem uma equipe grande que cuida de assistência técnica do imóvel, né? Quando o imóvel tem algum problema, a gente tem sempre uma equipe lá para dar conta. Como é que eu faço isso? Com o software, né? O software que eu entrego para o meu usuário, em tese, não tem assistência técnica. E acho que esse é um problema de mercado, inclusive. O mercado, ele cada vez mais, ele acha que o usuário consegue se virar sozinho, o que acaba não sendo uma verdade, né? A gente tem visto aí, principalmente quando a gente atua com usuários com menos destreza em digital, que essa assistência técnica, né, ao software, principalmente aqui na construção civil, se torna cada vez mais relevante. E ter esse controle da situação, de saber onde que está dando o problema, qual é o problema, e atuar preventivamente ou mesmo corretivamente, mas em tempo de não atrapalhar a experiência desse cliente, contribui significativamente para a melhora da experiência. Se a gente quer realmente melhorar a experiência com um software, esse software tem que ter qualidade. Quantos de nós já nos deparamos aí usando um site qualquer, aí, um serviço qualquer na internet, não conseguimos evoluir no uso e não temos a quem recorrer, né? O Stream Analytics vem para ajudar nisso. Agora, mais do que isso, né, quando a gente vai para o nível de negócio, né, quando a gente sai do nível de infraestrutura e aplicações, a gente pode tomar a decisão em tempo real de acordo com a atuação do usuário final, né? Imagina que o nosso usuário ele está com um problema de assistência técnica que não é do imóvel agora, né? Um vazamento ou qualquer que seja o problema que não está mais na garantia, né? Eu posso entender isso, né? Antigamente eu poderia simplesmente dizer que eu não tenho
que não está na garantia. Hoje eu consigo entender isso em tempo real e direcionar para uma outra ação, né? Que seja a venda de serviço, ou que seja entrega para um parceiro, enfim. Eu vejo isso num banco, por exemplo, né, que ele monitora o comportamento dos seus clientes e oferece produtos, né? Vejo isso na MRV também muito forte, principalmente agora que nós estamos entrando no mercado de marketplace, que a gente consegue entender o comportamento através da forma como o nosso cliente usa o nosso software e, a partir daí, tomar decisões em tempo real. Esse é o novo caminho, né? Eu acho que é para aí que a gente caminha nos próximos anos, né? Esse é o nosso modelo, nossa arquitetura formal de informações, né? Percebam que a gente está muito focado nesse data lake, né? Hoje esse data lake está cada vez maior, né? A gente tem hoje dentro desse data lake todas as informações internas, né, relevantes, armazenadas, tanto informações do dia, né, quanto informações históricas, né, o que permite, com o tempo, explorar muito mais o que esses dados têm para nos dizer. Nós estamos cada vez mais olhando para os dados externos que estão disponíveis e podem ser crawleados, né? A gente hoje, por exemplo, monitora preços, a gente monitora comportamento de consumidor, obviamente com dados que são disponíveis, dados que são compliant, né? Esses dados são armazenados e aí entra a figura da TI para preparação desses dados, estão disponibilizados aí em 4 grandes frentes, né? A primeira aí que a gente chama de bússola, que é o BI tradicional, que a TI desenvolvia os relatórios. Essa cada vez mais está ficando menor, cada vez mais a gente está se desapegando dela. O que há 3 anos era 99%, hoje eu diria que não passa de 20%. A gente tem também aí a parte de BI Self-Service, né, onde a gente usa muito Power BI, né? E aqui, de novo, a TI entra como parte das squads, né, que geram os dashboards, né? E aí está cada vez mais forte essa participação do negócio, tanto do SEI quanto das próprias áreas de negócio para desenvolvimento dos seus dashboards. E aqui vale ressaltar, né, uma coisa que a gente aprendeu muito com um consultor do Gartner, chamado João Tapadinhas, né, um analista, né, que é a questão do modelo de governança, né? Quando a gente está indo para o modelo self-service, a gente tem que estar muito preocupado, né, com essa questão de liberar para toda uma TI, né, para todo um negócio, né, a possibilidade de gerar relatórios, né? Isso pode gerar aí grandes atropelos, né? A gente passar a ter diferentes visões, né, da mesma informação. Para isso, foi fundamental criar esse modelo de governança, né? Hoje, todos os relatórios que são trabalhados por essas squads, ou mesmo gerados pelas próprias áreas usuárias, possuem um selo, e esse selo é dado por um comitê, né? E a gente sabe quando um relatório é certificado ou não, e com isso um relatório é mais confiável ou é confiável. Essa questão ela veio conciliada com uma wiki, onde a gente descreve, né, isso foi desenvolvido muito pelo SEI, descreve o significado, né, é um dicionário de todos os dados que são transacionados aí nesse Data Analytics, de maneira a que a informação tenha um único significado, né? Isso hoje também está se aplicando aí para a parte de Advanced Analytics, né, e de inteligência artificial. A gente faz essa distinção porque o Advanced Analytics está muito mais relacionado aí com estatística tradicional, né, com SAS, com R,
né? Enquanto inteligência artificial a gente está caminhando aí para machine learning, deep learning, é um processo de evolução. O futuro, como eu falei, é substituir toda essa parte do meio aí por Streaming Analytics, né, de maneira a ter uma integração praticamente em tempo real, os próprios microserviços dos sistemas origens já alimentarem as informações no consumo. Claro que isso tem behind the scenes aí uma série de produtos e serviços, né, seja de data acquisition, data quality, data administration e data preparation, que são praticamente transparentes, né? Mas a ideia é que uma movimentação num microserviço, ou se for num monolítico, né, um CDC da vida, faça atualizar automaticamente aí os relatórios lá do negócio. Esse aqui é o que a gente acredita demais, né, a nossa arquitetura de informações, como que esse processo cumpre com aquele primeiro grande objetivo lá de trás, né, que é a questão da conexão com o modelo de negócio, né? A gente tem aqui a captura dos dados externos, dos dados internos, isso vai para o nosso data lake, isso tem todo o processo de exploração, a gente gera os modelos, né, preditivos. Esses modelos preditivos são acoplados aos processos de negócio, que retroalimentam a nossa base de dados interna, né, e isso gera revisões sistemáticas dos modelos. Esse talvez seja o grande aprendizado, né, que a gente tem adquirido ao longo do tempo, né, colocar os modelos vivos dentro do negócio, né, tanto os modelos preditivos quanto os modelos de inteligência artificial, né, tanto os modelos de Advanced Analytics quanto de inteligência artificial. Seguindo aqui, falar um pouquinho sobre as aplicações, né? Como eu comentei, a gente já usa Data Analytics aí em diferentes áreas da companhia. Aqui é o ciclo jurídico, né? Que a gente, de novo, né, faz a captação externa através aí de mecanismos que leem, aí, principalmente nos tribunais, né? Ou escaneia e faz OCR, joga essas informações para nossa base de dados. Essa base de dados ela é monitorada através de inteligência operacional ou através de modelos estatísticos, aí, modelos de análise preditiva. A gente faz todo o processo de orquestração e devolve isso para o banco de dados. Eu acho que eu estou praticamente no limite aí, né? Vai até... Eu tenho mais 5 minutos, é isso? Não, já deu seu horário. O caso está muito legal, Reinaldo. Inclusive, tem perguntas lá da nossa audiência lá no Telegram. Se você puder dar uma passadinha lá no Telegram, tem o Igor e o Vinícius que fizeram perguntas para você. Muito obrigada por compartilhar tanto o caso aí da MRV. Acho que deu para a gente perceber né, os detalhes da operação e quanto vocês se preocupam com todas as pontas aí, vem estruturando, ligando as áreas, conectando as tecnologias para fazer realmente essa grande transformação digital.